Olá, amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o seu canal financeiro. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 3 fundos imobiliários que o Banco Inter lançou agora, no mês de dezembro. O LGCP11, que é baseado em ativos de logística, o BICR11, que é baseado em papéis, em títulos da dívida imobiliária, e o mais recente, que vai ser lançado amanhã, dia 30/12, o LUG11, que é baseado em apartamentos residenciais. E se você tem interesse nesse e em outros assuntos relacionados ao mercado, deixa aqui o convite para que você se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, visite as redes sociais e também os produtos parceiros que estão na descrição. E após a vinheta, vamos para o vídeo. Amigos e amigas, se algum de vocês acompanha o mercado há algum tempo, deve saber que o Banco Inter ele não surgiu do nada, O Banco Inter ele é um desmembramento da MRV, tá? Ele era o banco intermédio que fazia os financiamentos para as obras do MRV, ele gerava crédito para quem iria fazer as compras e para a própria empresa. Depois ele se separou da MRV, abrindo uma empresa à parte, evoluindo como o Banco Inter, até que no ano de 2018 ele fez seu IPO na Bolsa. Tá? Além disso, temos também no grupo da MRV, ou pelo menos de origem da MRV, a empresa Log Commercial Properties, cujo código é LOGG3. Tá? Também já falei desta empresa e ela teve um fato relevante muito interessante no final do ano passado, de 2018, quando ela se desmembrou da MRV. Tá? O intuito que nós analisamos ao longo daquele ponto foi justamente que as 3 empresas, embora ainda pertençam todas aos membros da família Menin, todas elas são presididas e dirigidas por membros da família Menin, fazendo parte de um grupo, elas perdiam eficiência. A própria empresa falou que, por ela ter o foco, a MRV, em empreendimentos imobiliários, destoava bastante ter este braço de logística e o braço financeiro, no caso do Banco Inter. Tá? Então a estratégia foi desmembrar para poder cada um seguir o seu rumo e focar aí naquilo que é melhor para aquele maior conhecimento de cada um dos nichos da empresa. Tá? E por que eu contei essa historinha toda aí, já que estamos falando dos fundos imobiliários do Banco Inter? Porque, ao contrário do que isso, desse momento inicial de separação, esses fundos imobiliários do Banco Inter parece que são um retorno a uma união. Por quê? Vamos lá. Começando então pelo BICR11, que seria basicamente o fundo de papel aí do Banco Inter, papel entre aspas, porque lá no estatuto, lá do regulamento do fundo, ele tem que investir pelo menos 50% em CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários. Mas eu peguei uma lista aqui do que ele pode investir em ações, debêntures, bônus de subscrição, recibos de subscrição, cotas de fundos de investimento, notas promissórias, CEPACs, aqueles certificados de potencial, de adicional de construção que a gente falou quando falou lá daquele empreendimento que o JH ia fazer na Faria Lima, LCIs, fundos de investimentos em participações, FIPs, cotas de outros FIIs, ou seja, ele também vai ser em parte FOF, um fundo de fundos, e mais uma série de outros investimentos em renda fixa, tá? Então, assim, esse fundo em particular aí, ele não tem muita relação com o que eu vou falar a seguir, mas ele é um fundo de papel, na verdade é um fundo que investe em tudo. Qual o risco de você investir em tudo? Fazendo tudo, você acaba não fazendo nada, vamos dizer assim, Porque você faz muita coisa e pode perder o foco, tá? Isso não é necessariamente potencialmente ruim, mas esse fundo aí, que é do dia 26/12, começou aí aos seus R$100, e ele tem taxa de administração de 0,5% ao ano. Sobre o PL foram emitidas 500 mil cotas, tá? Como eu conversei aqui com o colega Rui das Neves, taxa de administração sobre o PL é algo positivo, porque pelo menos é sobre um patrimônio que existe, tá? O que ele entende ser melhor,
e eu entendi depois da explicação dele, seria sobre o caixa, né? Porque aí o gestor seria um sócio, ele iria dar, o rendimento dele iria aumentar conforme aumenta o caixa da empresa e diminuir conforme diminuir o caixa da empresa, no caso do fundo, né? Então, se o fundo tiver um bom desempenho, o gestor ganharia mais, se tivesse um mau desempenho, ganharia menos. Sobre o PL, não é exatamente isso, né? O PL não necessariamente reflete se os ativos estão locados ou são aproveitados em maior parte. Meio difícil de entender isso com um fundo de papel, mas com fundos de tijolos, por exemplo, eu posso ter um PL gigantesco e os ativos não estarem locados, então vou acabar pagando taxa por ativos que não estão dando retorno, tá bom? Mas as taxas é melhor do que a maioria dos que a gente tem visto aí no mercado, mas não é a ideal. O BICR11, né, como se espera muito nos IPOs, às vezes tem aqueles movimentos malucos, ele, embora tenha valor inicial de 100 aí, no IPO, ele abriu aí por volta de 11 mil, ele estava 161, ele chegou a bater 195 nesse mesmo dia, e de lá para cá ele tem tido correções, sendo que ele fechou aí na sexta-feira em torno de R$119, tá? Então você pode ver que o movimento errático em cima dele acabou, né? A gente ainda não tem informe de dividendos, porque por óbvio o fundo não tem nenhum mês, então não teve dividendos ainda. Porém, o que a gente pode destacar deste fundo em particular é que ele é um fundo de papel, mas que ele tem finalidades múltiplas, como a gente falou, isso pode se perder aí um pouco o foco ao longo do tempo. Mas os outros dois fundos que nós vamos falar agora do Banco Inter, eles sim, eles refletem aquela volta que eu falei, às origens. Por quê? Por exemplo, o fundo aí LGCP11, ele até tem a Log Commercial Properties, né? Essa sigla aí faz remessão. Por quê? Porque ele é um fundo que captou aí no mercado algo em torno de 169.350.000 e ele já usou 97,35% desse patrimônio para adquirir aí 3 empreendimentos da Log Commercial Properties, tá? Na verdade, nem 3 empreendimentos, 3 participações em empreendimentos da Log Commercial Properties, tá? Eles pegaram 28% do empreendimento Viana, 24,5% do empreendimento Contagem e 24,5% do empreendimento Goiânia, tá? Para quem não lembra, a Log eu comentei em vários vídeos quando ela teve a cisão da MRV no final do ano passado. Ela é uma empresa basicamente de galpões logísticos, tá? Até a gente comentou na época que faria mais sentido de repente montar um FII com aqueles galpões, porque essa é a maior lógica quando a gente fala de logística, né? Não precisou montar o FII porque agora o Banco Inter criou um FII para alugar estes imóveis da Log Commercial Properties. Por que eu falo para alugar? Porque ele gastou quase todo o dinheiro que ele arrecadou para investir nestes galpões da Log Commercial Properties, tá? Está previsto aí no estatuto deste FII que ele pode usar o restante para investir em renda fixa, mas até por ser mais de 95%, ele é caracterizado como um FII de logística, tá? Então ele gastou algo em torno de 164.862.000 nestas aquisições aí, tá? A taxa de administração é 0,31% ao ano sobre o PL, mesma questão do PL, já não vou repetir para a gente não ficar redundante, foram emitidas algo em torno de 1.762.843 cotas. Esse fundo abriu os mesmos R$100 aí, do BICR11 lá para o dia 23/12. Ele teve um up aí até os 105 naquele dia. Subiu mais ou menos até uns 116 lá pelo dia 27, tá? E agora ele está cotado a R$114,50. Ele fechou aí o dia 27 nesta cotação, tá? Então ele teve uma subida menos errática, mas deu sim uma valorização significativa. A gente não tem ainda como precisar se isso aí vai dar aquele retorno esperado, tá? É importante a gente frisar aqui que esses galpões a gente não tem dados sobre vacância específica, porque se a gente olha os balanços lá da Log Commercial Properties, eles falam de vacâncias em termos gerais. Então, assim que sair o primeiro relatório estruturado desse fundo aí, o LGCP11, a gente vai poder ter dados melhores sobre as questões de vacância, né, para a gente verificar melhor aí o desempenho
desses imóveis, né, e ver se realmente eles estão valendo tudo isso que a gente está falando. E vamos ficar de olho para saber isso aí, tá? E o terceiro fundo, que é o que talvez está mais chamando a atenção dos senhores, que é o que estreia amanhã, dia 30/12, é o LUG11, né, ou LUGO, né, como eles falam, que é o primeiro FII de apartamentos residenciais no Brasil, tá? Isso é uma prática comum lá nos Estados Unidos, tem vários REITs, né, que seriam os fundos imobiliários para eles com essa finalidade, mas o LUG ele seria precursor nessa área, mas ele sofre do mesmo problema do LGCP11. Esses ativos aqui que ele tem, que nós vamos falar, todos são de origem da MRV, empresa mãe aí do Banco Inter, tá? E aí a gente tem o Lugo Cipreste, nossa, desculpa aí, tá? Ele foi adquirido por 15 milhões, quase 16 milhões, fica em Belo Horizonte, está 100% concluído e 100% locado. Temos aí o Lugo Ecoville, mais ou menos 18 milhões, fica em Curitiba. A obra foi concluída e ele está 15% alugado. Tem o Lugo Lindóia, 22 milhões aproximadamente, também em Curitiba, no Paraná. A obra está concluída e o habite previsto aí para março de 2020. Habite é a autorização aí da prefeitura para que possa ser liberado para moradia, tá bom? E tem também o Lugo Cenarium, 25 milhões mais ou menos, fica em Campinas, São Paulo. A obra ainda não acabou, está prevista para acabar em fevereiro de 2020, com o habites previsto aí para abril de 2020. Foram emitidas deste fundo 900 mil cotas, também aí taxa de administração 0,76% sobre o PL, tá? E para a aquisição desses quatro empreendimentos, o fundo gastou algo em torno de 83 milhões e 22 mil dos 85 milhões e 740 que ele arrecadou. Ou seja, gastou 96,83% dos recursos disponíveis. Ele é basicamente o fundo residencial mesmo. Essa diferença aí de uns 3%, mais ou menos, pode ser utilizada para fundos de renda fixa, CRIs, investimentos em moeda, mas ele se caracteriza basicamente como um fundo de tijolo, tá? O que dá aquela mesma problemática do LGCP, é um fundo com ativos apenas da empresa MRV, tá? Esses apartamentos residenciais as pessoas não compram para morar, na verdade seriam aqueles aluguéis, a pessoa fica numa região por um tempo, aí ela aluga aquele apartamento, depois ela passa, então é de rotatividade, não é para moradia fixa, tá? É essa a lógica deste FII. E esses fundos aí geralmente têm um rendimento menor do que aqueles que alugam para empresas, para indústrias, etc. e tal. A House, ela tentou fazer um IPO aí e não conseguiu nem sair da fase prévia justamente por falta de interesse. Como a gente viu aqui dos ativos do Lugo, né, o LUG11, ele tem o de Belo Horizonte está 100% e o de Curitiba, um deles está 15%. Mas os outros aí, um nem acabou e o outro acabou e ainda não tem um habites. E mesmo esse que acabou ainda tem gente para alugar, tá? Também taxa é R$100, está previsto o preço inicial para amanhã, tá? Mas esse é um mercado aí, como a gente já falou, que não tem aquela margem tão grande assim, é possível que não dê aquele retorno tão grande. Tem um da XP, o XPHT11, foi até o Rui que me contou, né, que me comentou sobre ele, também abriu a R$100, está pagando algo em torno de 38 centavos, comparativo para vocês, por exemplo, CTXT11, que é monoativo, basicamente monoinquilino, né, o Itaú, que tem 96%, está na casa dos seus quase R$60 e paga 35, tá? Não recomendo CTXT, tá? Nem nenhum fundo, até porque eu acho que monoativo monoinquilino é problemático mesmo. Então é para vocês verem que ele não dá uma margem de retorno tão grande contra fundos que com outra finalidade, como no caso aí o CTXT, a finalidade é empresarial. Então, galera, a minha visão sintética desses três aqui é o seguinte, né? Como eu já até falei um pouco, tá? São três fundos de uma empresa, no caso do Banco Inter, mas assim, os três fundos me parecem que têm um pequeno conflito de interesses, tá? Na verdade, dois, né?
o LGCP e o LUG têm algum conflito de interesse, porque, embora juridicamente não há nenhum problema, legalmente não há problema, eles estão misturando empresas que, em tese, se separaram com a justificativa de que isso estava dando confusão patrimonial, confusão de investimentos, confusão na lógica deles. Então, já que a ideia era cada um seguir o seu rumo, não entendo como seria seguir esta lógica, voltar a ter empreendimentos que teriam correlação entre si, tá? Ou a lógica deles mudou, ou alguma coisa aconteceu, tá? E eles querem se fortalecer mutuamente, tá? Repito, não há nada ilegal, não há nada errado juridicamente, mas a ideia que a empresa realmente, a MRV, à época, deu para que essas empresas se desmembrassem, é porque não estava tendo essa possibilidade de que cada uma seguisse o rumo e que houvesse os investimentos adequados, né? Então, isso aqui é algo contraditório, tá? A taxa de administração é baixa em relação aos padrões que a gente vê aí no mercado de FIIs, mas não é aquela ideal que seria sobre fluxo de caixa, tá bom? Sobre o PL, então, ainda há essa discrepância de que, por exemplo, no Lugo aí que tem vários ativos que estão sem aluguel, sobre o PL é um número que não reflete o que a empresa vai receber real, tá? Mas é o meio do caminho. Então, a taxa média, né? Taxa de administração média, nem baixa nem alta, para simplificar o entendimento dos senhores, tá? Como a gente já falou, tem imóveis vazios aí no LUG, tem imóveis que ainda nem estão construídos ainda. No Log Commercial Properties nós não temos essas informações, né? Do LGCP 11, tá? Pelo menos eu busquei lá nos balanços da empresa e não achei esses dados de vacância específica destes galpões, mas assim que sair o relatório, o primeiro relatório gerencial da LGCP 11, a empresa vai ter que informar, tá bom? Se você viu o balanço e achar, deixa aqui nos comentários que de repente a gente faz um adendo a esse vídeo, tá? A administradora é o Banco Inter, né? Então a gente tem que dar sempre aquela ressalta que eu falei lá no vídeo dos ETFs e falo aqui de novo. O Banco Inter é uma instituição relativamente nova no Brasil, promissora, mas ainda tem muito a se mostrar. Então, ser promissora e estar consolidada são coisas diferentes. Então, comprar qualquer produto do Banco Inter inclui um risco maior do que comprar produtos de empresas consolidadas. Logo, se for para fazer investimento em produtos dessa empresa, tem que ser com pouco dinheiro, né? Dá para ver aí, por exemplo, que o BICR11 deu um movimento discrepante, absurdo, mas ele já meio que retornou uma estabilidade e é aquilo que a gente fala, tranquilidade para não encher a mão. Então, no momento de euforia, tem muita coisa subindo, fica até difícil dizer se você acertou porque você é bom ou se você acertou porque o mercado está em bull market, né? Está em alta, tá? Momento de euforia que a gente falou. Tem os concorrentes de peso, como a gente falou do Lugo, aí tem do XP, o de logística tem o HGLG, esses de papel aí tem vários, tem o MXRF, já comentou alguns detalhes, mas ele seria concorrente. Então, assim, também não é aquela coisa que tem um diferencial muito grande. O BICR11 a gente destaca que só 50% ele é papel, nos outros 50% ele pode ser basicamente qualquer coisa, o que pode dar esse problema de foco. Então, assim, não entendo que nenhum desses três fundos tenha um potencial significativo diferenciado para entrar na minha carteira, tá? Ponto final. Então, eu não vi nada demais nesses três fundos. Subir ou cair, isso não me interessa, tá? Fundos imobiliários a gente tem, primeiro, porque é uma diversificação. Segundo, porque é um investimento em imóveis. Terceiro, porque dá uma renda mensal, mas uma renda mensal dentro de uma lógica, né? A empresa dá alguns números e tudo dentro dela concretiza que são coisas lógicas, aqueles números que ela dá. Agora, no momento, ele tem pouquíssimo histórico ainda, eles começaram na bolsa, talvez depois de dar algum tempo, verificar como está a situação real dos ativos, a gente pode entrar, tá? É arriscadíssimo entrar no começo e querer fazer alguma coisa, ainda mais com algo que não tem diferencial, que a gente falou, tá? Eu não tenho muita vontade de entrar em IPOs por causa disso.
ideal é a gente deixar os ousados irem na frente. Se ele der certo, ele vai pegar o grosso do lucro, mas se der errado, ele também se ferra. E aí você faz o quê? Você deixa subir tudo? Não. A gente entra, depois um pouco, não fica com todo aquele lucro, mas também entra com uma segurança maior. Né? Eu sempre dou o exemplo do JH. Não entrei quando estava R$1, entrei quando estava 2 e pouco. Ainda assim tive um bom retorno. Tá? Quem entrou a R$1 foi mais ousado, ganhou muito mais. Isso não quer dizer que eu ganhei pouco. Tá? Ganhei também não, né? Porque ainda não vendi. Mas a ideia é essa, tá? Tá muito no início, muito no princípio e ainda é uma grande aposta. Eu não entraria num negócio como esse agora, ainda mais fundos imobiliários que se tiver que vender tem que pagar os 20% de imposto de renda. Tá bom, galera? Então era isso que eu tinha para dizer sobre esses 3 fundos. Agradeço pela paciência e pela audiência. Se você for novo aqui no canal, deixe seu like, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações e visite as redes sociais, além dos conteúdos parceiros que estão na descrição e agora passando na tela, que são o Guia Rápido do Mercado, as 6 dicas para atingir a independência financeira, a planilha de controle de ativos do Divino Júnior, contar os seus trades, seu orçamento, seu investimento em renda fixa e variável, ter uma mão na roda na hora de depois de renda, além do grupo Pivot, seu canal financeiro, com lives, conteúdos exclusivos, apostilas, grupo do Telegram, grupo do Facebook e muito mais. Temos também o canal da minha esposa, seu canal emocional, para tratar de questões emocionais ligadas ao mercado ou ligadas ao seu dia a dia, para ajudar você a viver melhor a sua vida, tá? E antes de encerrar, eu gostaria da sua opinião, tá? Esse vídeo foi postado sem música de fundo. Você prefere que os vídeos sejam assim, sim ou não, tá? Com música ou sem música de fundo, tá? Vou fazer essa enquete, porque muitas pessoas dizem que preferem, muitas dizem que não preferem, e o vencedor a gente vai manter nesse formato, pelo menos por enquanto, tá? Então deixe também seu comentário sobre a questão da música. Se você assistiu o vídeo até aqui, então é até bom que eu já vou saber que você assistiu o vídeo até o final, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez, um abraço fundo do coração e até o próximo vídeo.